Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero mais uma vez falar sobre Contar do Caligares. Eu quero abordar o tema da psicanálise, não sei se seria adequado dizer, mas um tanto quanto entre aspas, e cura dos afetos, se é que isso existe, se é que se pode chegar a um estado como esse. Contar do Caligares viveu entre 1948 e 2021, foi um psicanalista lacaniano, nascido na Itália, que viveu e atuou bastante tempo aqui no Brasil e que foi orientando de Roland Barthes no seu doutorado em semiologia. No caso, hoje eu comento alguns trechos do livro Cartas a um Jovem Terapeuta, que é publicado aqui no Brasil pela editora Planeta, né? Bom, ele coloca o seguinte problema: sendo você um psicanalista iniciante, né, porque esse é o título do livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, quer dizer, a ideia seria de que um terapeuta experiente estaria dialogando com terapeutas iniciantes ou pessoas que pretendem se tornar terapeutas, certo? Então, a pergunta é, se você está iniciando a sua profissão, o que você faria para que você tivesse mais pacientes no seu consultório, né? Quer dizer, em tese de um ponto de vista que a gente diria um tanto quanto capitalista, o que eu faria para que o meu consultório tivesse, entre aspas, sucesso, né? Entendendo aqui, sucesso de um ponto de vista um tanto quanto capitalista, né? Quer dizer, uma quantidade suficiente de pacientes para que você pudesse sobreviver materialmente como psicanalista. E talvez seja a pergunta que todo iniciante se faça. Como é que eu faço para captar pessoas? É claro, há uma discussão de caráter ético, é lícito, por exemplo, eu ir para as redes sociais, anunciar o meu trabalho, né? Ou não. Muitas pessoas vivem dilemas éticos em torno disso, né? Ele dá uma resposta um tanto quanto interessante, né? Eu vou ler apenas 3 trechos e vou comentando cada um deles. Então ele diz assim: bom, primeiro, se você é um terapeuta, ou se você é um candidato a terapeuta, você precisa ter em mente o seguinte: seu primeiro compromisso não é com a psicanálise ou com a psicoterapia, nem com Freud, Melanie Klein, Lacan ou qualquer outro diretor de escola, nem com a instituição na qual você se formou, certo? É importante que você tenha isso em mente. Talvez ele esteja dizendo isso porque muitas pessoas dizem, né, assumem uma determinada identidade. Eu sou um psicanalista lacaniano, então significa que eu vou ler o Lacan, significa que eu vou ler os lacanianos, as lacanianas, e isso significa que eu vou transitar dentro do universo teórico, conceitual, prático dessa escola. E tá certo, tá tudo bem. Mas o que ele está dizendo o seu compromisso não é com a escola. O seu compromisso não é com uma determinada perspectiva teórica. O seu compromisso, ele vai dizer mais para frente, é com o paciente, certo? Porque é ele que está contratando o seu serviço. Então, claro, a gente sabe que um dos preceitos para você ser um psicanalista é que você não só estude se preparando para começar a fazer isso, mas para que você continue estudando, né, durante toda a sua vida profissional, porque o estudo teórico vai te dar insights enquanto você estiver clinicando, certo? Mas a questão o seu compromisso não é estrito sensu com a teoria, ou com uma determinada escola, ou com um determinado ponto de vista teórico. O seu compromisso é com o seu paciente, e isso é importante. O que ele demanda e como você pode ajudá-lo ou auxiliá-lo no sentido de atender essa demanda. O que é possível ser feito para que essa demanda seja de alguma forma atendida, né? Então ele diz assim ainda em outro trecho: seu primeiro compromisso é com as pessoas que confiam em você e trazem para o seu consultório uma queixa que pede para ser escutada e, por que não, resolvida, né? Esse é um debate dentro do campo da psicanálise, não é? A pessoa chega com uma queixa, mas aí você percebe que existem outros problemas atrelados a essa queixa. Você tira o foco? É você enquanto terapeuta que estabelece o foco ou é o paciente? E
E qual é a lógica de você trabalhar tantas outras questões que você entendeu como sendo fundamentais, se para aquela pessoa aquela queixa é a questão fundamental, né? E ele aqui não se esconde, né? O contrário, ele diz, olha, o seu compromisso é com o paciente e esse paciente sempre chega ao consultório com uma determinada queixa, né? Entre aspas, né? Às vezes a pessoa não chega queixosa, mas ela tem uma demanda, né? Eu quero, por exemplo, eu fiz por 2 anos terapia com uma terapeuta, uma analista lacaniana, né? E como eu sempre estudei Jung, e quando comecei a fazer análise, era completamente leigo, desconhecedor, por exemplo, de Lacan, eu tinha a ideia, eu tinha o desejo de saber como é que funcionava a terapia junguiana, né? E eu deixei de fazer terapia lacaniana com o objetivo claro de continuar discutindo as minhas questões pessoais. Eu tenho consciência que há uma série de demandas pessoais que começaram a ser tratadas durante esses 2 primeiros anos que eu fiz psicanálise, né? Fiz análise lacaniana, mas eu tinha uma demanda, talvez, que não era propriamente uma queixa, mas era uma demanda para mim bastante importante, ao lado de outras demandas, mas essa talvez era a mais importante quando eu passei a fazer terapia com um psicanalista junguiano, né? E não era propriamente uma queixa, eu queria e quero e continuo fazendo terapia com um psicanalista junguiano, mas o meu talvez principal objetivo ao fazer terapia junguiana seja entender como é que ela funciona, seja saber que efeitos ele produz na minha vida e ao mesmo tempo espelhar, ver como é que esse analista conduz e ao mesmo tempo ter ideia de como eu posso atuar ou poderia atuar como psicanalista junguiano, né? Esse é o grande lance para mim, né? Então a gente diria que isso é uma queixa, querer entender, querer perceber os efeitos da terapia junguiana em si, né? Esse é um debate, por isso que eu estou dizendo que nem sempre a gente pode falar em queixa, mas sempre a gente deve falar em demanda, né? Quer dizer, há um desejo que está atrelado ou à solução de um problema ou tentar experimentar de que modo essa terapia produz um determinado efeito em determinadas circunstâncias ou em determinada área, né? Mas é legal, né? Então ele diz assim, ó, então seu primeiro compromisso é com as pessoas que confiam em você e trazem para o seu consultório uma queixa que pede para ser escutada e, por que não, resolvida. Ou mais geralmente, seu primeiro compromisso é com a comunidade na qual você presta serviços. E o compromisso é de prestar o melhor serviço possível. E aqui ele começa a responder, né? Quer dizer, como é que você atrai pacientes? Você atrai pacientes prestando o melhor serviço possível. É claro que isso aqui é um preceito que serve para qualquer área, né? Para qualquer área. Se você for um advogado, como é que você capta clientes? Você capta clientes prestando o melhor serviço possível. Se você quiser, o inverso é verdadeiro também, né? Se você for um mau advogado, um mau psicanalista, você mesmo está fazendo uma propaganda ruim do seu próprio trabalho e você está repelindo os seus futuros e potenciais clientes, né? Então é claro, né? Então, por fim, um último trecho, né? Ele diz, ó, contei-lhe essa história para chegar à resposta que eu lhe daria hoje se você me perguntasse o que na época eu perguntei a Simatos, né? Ele diz assim, o que fazer para que mais pacientes venham ao meu consultório? E eu diria, né? Para estabelecer sua clínica, vale esta máxima. Se o seu compromisso for com os pacientes, não se preocupe. Eles vão acabar sabendo. Claro que você precisa ter paciência, precisa trabalhar, precisa fazer o seu trabalho, né? E claro, fazer da melhor maneira possível, e esse vai ser o seu melhor marketing. Claro, você pode usar uma série de outras estratégias, né? Mas se você não estiver fazendo bem o seu trabalho, esse trabalho não vai ser retroalimentado, né? Esse consultório não vai ser retroalimentado, né? Uma pessoa que você cuida, que cuida bem,
e que você consegue da melhor maneira possível atender as demandas dessa pessoa, na medida que elas podem ser atendidas, né? E você tem algum instrumental para poder caminhar na direção dessa demanda que o paciente tem. À medida que você faz isso, e faz isso da melhor maneira possível, se preparando da melhor maneira possível, as pessoas vão contar para outras pessoas e outras pessoas vão chegar no seu consultório, né? É assim que a coisa funciona. Eu achei muito legal, embora seja uma ideia bastante simples, eu achei o modo como o Contar do Caligares aborda isso bastante interessante, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Espero aí que a gente possa falar um pouco mais de Contar do Caligares. Até lá!